Olá pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos ensinar como colocar a impressora 3D Machine One para imprimir rapidamente e vamos começar tirando ela da caixa. Então a impressora ela vem bem protegida, com bastante isopor. Vamos tirar todas essas peças de isopor antes de mais nada. Eu vou tirar também o kit de acessórios que vem junto com a impressora. Antes de tirar a impressora, vou mostrar para vocês o que vem aqui no kit de acessórios. O spray para poder fixar as impressões na mesa aquecida. O DVD com o tutorial para aprender a utilizar a impressora. É muito importante você ver esse tutorial completo. Tem um vídeo aqui que vai te ensinar tudo. O cabo USB da impressora. O suporte para o filamento. A pinça para poder tirar filamento da cabeça de impressão. O cabo de força da impressora. Algumas abraçadeiras de plástico para fixar fios. O tubo de teflon, que é a guia do filamento da impressora. O cartão de memória para poder imprimir através da impressora. O desentupidor do hot end e algumas chaves Allen para poder fazer algumas manutenções na impressora quando necessário. Bom, vou guardar isso aqui tudo novamente. Para retirar a impressora, segure ela firmemente pelas laterais e também aqui por cima. Virar ela de frente para vocês. E vou começar tirando a tampa da frente da impressora para poder remover o material que está aqui protegendo a mesa aquecida. Então aqui também tem uma tampa lateral. Essas tampas laterais, elas são utilizadas para impressão com ABS. Então, para poder manter a cabine toda aquecida, a gente tem essa opção de fechamento lateral. Então deixa eu mostrar aqui, ó, encaixando o fechamento lateral e retirando novamente. Então, para trabalhar, por exemplo, com PLA, nós devemos deixar a impressora totalmente aberta, sem nenhuma dessas tampas laterais. Já para trabalhar com ABS, nós devemos colocar todas essas tampas laterais. São encaixadas, facilmente encaixadas. E dessa forma a gente pode trabalhar com ABS. Então agora eu vou remover. Vou tirar o plástico aqui que protege a mesa. Tem algumas fitas adesivas. Soltem elas todas. Para daí poder retirar esse plástico. Bolha está aqui para proteger a mesa. Ó, se tiver muito baixa a mesa, pode subir manualmente. Ó, pega aqui nessa parte do carro. Puxa. Aí a gente consegue tirar mais facilmente o plástico. Tem mais uns isopores aqui embaixo. E agora falta a gente remover todo esse plástico de proteção do acrílico. Esse plástico é colocado para evitar que a impressora risque. Pode remover todo o plástico em todas as laterais, inclusive o plástico interno. Observe que tem plástico na parte interna da impressora. Aqui também tem um plástico no display. Vou terminar de retirar todos os plásticos.
E vou retirar também o plástico da tampa, do fechamento frontal da impressora. Então, só recapitulando o que eu disse, para imprimir com PLA, devemos deixar a impressora toda aberta. Se você for imprimir peças pequenas com ABS, também não tem necessidade de estar fechando a impressora toda. Agora, qualquer peça um pouco maior, que pegue um pouco mais de área, é interessante, no mínimo, fechar a impressora lateralmente. Basta encaixar primeiro a parte de baixo da tampa e depois a parte superior. Agora, se você for imprimir uma peça bem grande em ABS, uma peça que vai ocupar uma grande área da mesa, além de você fazer todo esse fechamento lateral, aí você também vai ter a necessidade de colocar a cúpula que acompanha a impressora. Eu já tirei ela do plástico para adiantar, mas ela também vai toda embalada em plástico bolha. Então a cúpula ela é encaixada por fora dos parafusos superiores, e dessa forma a impressora fica totalmente fechada, a cabine chega a atingir 65 graus, o que é uma temperatura ótima para impressora com ABS. Nesse tutorial que nós estamos fazendo, a gente vai utilizar PLA, então eu vou novamente abrir toda a impressora. Antes da gente começar a utilizar a impressora, nós precisamos terminar de montar ela. Isso porque tem dois itens que, se já estivessem montados, a impressora não caberia na caixa. Okay? Um deles é o cabo do extrusor. Notem que temos aqui um suporte e o cabo está aqui para o lado, justamente para poder colocar na caixa. Então, lembra do nosso kit? Eu peguei aqui aquelas abraçadeiras de plástico para a gente poder prender. Tira duas abraçadeiras aqui do saquinho e vamos fazer o seguinte: posiciona o cabo aqui no encaixe, de forma que o organizador fique bem aqui no limite do motor. Agora, notem que aqui nós temos duas pequenas fendas para acomodar a abraçadeira. Então eu vou passar a primeira abraçadeira aqui na parte de cima, ó. Pronto. E agora eu vou colocar mais uma abraçadeira aqui na parte de baixo, na segunda fenda. Pronto. Vamos cortar aqui o excesso. Se você não tiver um alicate de corte, pode usar também uma tesoura, é fácil de cortar. E pronto, já está instalado o nosso suporte aqui para o chicote do extrusor. Bom, agora nós vamos instalar o suporte do carretel. Tá? Para isso, nós vamos utilizar a chave Allen maior, a número 3. Lembrando que vem duas chaves no kit, vamos pegar aquela que é um pouquinho maior. O suporte já está com os parafusos aqui, ó. Eu vou tirar eles. Cuidado para não perder a argoela que acompanha. Então primeiro eu vou passar esse parafuso aqui por dentro, ó, pelo furo superior. Tá? Então eu vou posicionar o suporte aqui fora. Olha lá. E vou rosquear um pouquinho o parafuso com a mão a princípio. Vou pegar o próximo parafuso, vou passar aqui no furo de baixo. Também vou rosquear para encontrar a outra porca aqui do outro lado. Ó, note que já está saindo. Pronto. Agora, com a chavinha Allen, vou apertar. Não precisa apertar muito não. Encostou, dá mais um apertinho para travar, para ficar firme. Olha lá, encostou, eu vou dar mais uma meia volta. Pronto. Está bem firme o suporte do carretel já. Bom, então agora nós vamos ligar a impressora à rede elétrica. Eu já peguei aqui o cabo de energia que estava no kit. E antes de fazer isso, nós temos que selecionar
se a voltagem da sua rede for 110 ou 220. Vou mostrar para vocês onde fazemos isso. Então aqui, bem acima aqui da tomada, nós temos a chave de seleção, ó, 220 e 110. Aqui a nossa rede é 110, então eu vou deixar posicionado. Você pode usar a própria pinça para mudar. Agora eu vou conectar a tomada. Vou ligar a tomada na rede elétrica. E agora então vou finalmente ligar a impressora. Notem que o botão fica vermelho. Notem que ao ligar a impressora, ela acendeu os LEDs e também acendeu o painel. Bom, agora eu vou mostrar como é que a gente coloca o filamento na impressora. Então eu vou começar retirando aqui as porcas e a contraporca que segura o filamento. Na hora de colocar o filamento, você sempre deve deixar, esse carretel aqui ele já está meio vazio, mas para o nosso exemplo é perfeito. Você sempre deve deixar a saída do filamento assim, ó, saindo por baixo, tá? De forma que ele vai entrar aqui, ó, num furinho que a gente tem aqui embaixo. Ok? Bom, deixa ele passando aqui no furo e vamos agora travar o carretel. Então vamos colocar o primeiro cone. Vamos colocar agora a porca travante. A parte lisa a gente põe aqui com a parte lisa, a parte da porca a gente deixa para fora. Ok? É só rosquear. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que esse parafuso é tão comprido, por que não colocar um mais curtinho? É porque existem diferentes tamanhos de carretéis, alguns carretéis bem mais largos do que esse, dessa forma a gente consegue acomodar a maioria deles. Aqui também tem um detalhe importante, que a gente não deve travar. Se eu travar, o carretel vai ter muita dificuldade de girar e vai parar de se usar. Então volta um pouco, depois que chegou no final, volta um pouco, deixando uma folga. Ó, o carretel tem que girar livre, ok? Agora eu vou colocar o parafuso que vai travar o sistema todo. Então, eu agora seguro a contraporca e aperto esse parafuso de forma que esses dois aqui ficam travados, mas o carretel solto, ó, a parte aqui de dentro solto e aqui travado. Agora eu vou colocar a guia do filamento, a guia que estava no nosso kit, a guia de Teflon. Então eu vou colocar ela aqui na ponta, vou empurrar o filamento até ele sair na outra ponta. Ó, saiu. Agora eu vou empurrar o Teflon, ó, encaixar ele aqui. E muito importante, tirar a folga aqui, ó. Tá? Deixar com pouca folga. Uma coisa que pode acontecer, já aconteceu às vezes, é o filamento desenrolar e cair atrás do carretel. Se isso acontecer, se ele cair aqui atrás, vai travar. Então tome sempre o cuidado de retirar a folga do filamento, deixar ele de forma que ele está saindo do carretel e entrando aqui, ok? Bom, agora só falta a gente colocar ele no extrusor. Mas antes de fazer isso, nós vamos aquecer o hot end. E eu vou ensinar alguns comandos manuais de como extrusar através do painel, do display da impressora, para a gente poder finalizar a colocação do filamento. Bom, aqui no display então nós temos como controlar as principais funções da impressora. Eu vou mostrar só o que a gente precisa e os maiores detalhes vocês vão ver no manual completo. Aqui a gente tem a temperatura da cabeça de impressão, note que está 25 graus. E o target, né, o alvo é 0, porque não está definido nada. A mesa também, a mesa está 26 graus, o ventilador está 1%, ou seja, está parado, né? E eu vou agora entrar nos menus necessários para poder aquecer o extrusor e terminar de carregar o filamento. Então, primeira coisa, eu dou um clique com o botão, empurro ele para baixo. Aí eu vou entrar aqui na opção controle. De que forma? Girando esse botão. Então quando eu giro, eu percorro os menus. Então eu vou entrar em controle, novamente eu dou um clique.
Vou entrar em temperatura. Agora a temperatura do bico. Notem que eu, ao descer, ele posicionou, vou clicar, agora está me mostrando a temperatura, está sugerindo 50 graus. É pouco, nós vamos colocar 180 graus, vou girar até chegar, ó, e vou dar um clique. Agora eu vou voltar na tela inicial, sobe o cursor, clica, vai clicando até ele voltar. Ó, a temperatura alvo é 180 graus e a cabeça já está aquecendo. Veja aqui, ó, 59, 62 e ela vai continuar aquecendo até atingir a temperatura de 180 graus. Nesse momento eu vou poder colocar o filamento. De que forma? Eu vou posicionar o filamento lá em cima e vou mover o extrusor manualmente. Então, antes de mais nada, deixa eu posicionar no menu. Então, um clique, preparar. Agora, desce até o final, mover eixo. Outro clique. Mover quanto? Apenas 1 milímetro, porque senão ele não libera o movimento do extrusor. Então, selecione 1 milímetro. Agora, eu vou descer até extrusor, dar um clique. Depois que a impressora atingir a temperatura de 160 graus, ela já libera o movimento do extrusor. Então eu vou virar aqui no sentido positivo e ver se o Direct Drive já está girando. Ó, conforme eu viro, ele vai adicionando valor aqui do posicionamento. E eu observo que o Direct Drive já está girando, já está tracionando o filamento. Então eu já posso colocar o filamento aqui em cima e empurrar ele com a mão. Ó, parou de girar, eu vou novamente girar no sentido positivo. Ele vai girando bem devagarinho, o movimento manual é assim mesmo, ó, ele está girando. Depois que ele começou a puxar, você já pode soltar. E à medida que ele vai descendo, ele vai começar a extrusar aqui embaixo. Note que no display, ó, eu mandei extrusar 80 milímetros. Até 100 milímetros é o suficiente. E aqui embaixo a gente começa a ver o filamento saindo na extrusão, assim que ele encher o hot end. Agora que já começou a sair o filamento, já extrusou, eu vou só finalizar a colocação encaixando o tubo de teflon aqui na parte de cima do extrusor e verificar se aqui embaixo também está instalado. E mais uma vez na parte de trás aqui da impressora, nós vamos verificar se o filamento não deu nenhuma folga, se ele está saindo do lugar certo. Lembrando que nós devemos evitar que ele caia aqui para trás. Com o carretel meio vazio, como está aqui, não tem perigo. Mas com o carretel cheio, é mais fácil o filamento cair aqui atrás, então deixe ele sempre esticado. Não podemos agora esquecer de desligar o extrusor após a colocação do filamento. Notem que ele continua em 180 graus. Se nós deixarmos assim, pode até entupir o extrusor, porque o filamento pode carbonizar lá dentro devido à temperatura, devido a estar parado lá dentro. Então, novamente, eu vou clicar no botão do menu, vou em preparar, e agora eu vou descer aqui no menu até o esfriar. Vou clicar, pronto. Já desligou o extrusor, a mesa continua desligada e a temperatura já começa a cair. Ó, notem que a temperatura já caiu bastante. Então agora, com a ajuda da pinça, eu vou limpar o bico, vou retirar o resto de filamento que está aqui, ó. Tirei o restinho de filamento, tá? E lembrando que o motor do extrusor só entra em ação quando a temperatura está acima de 160 graus. Então não adianta tentar extrusar, dar comando manual, nem aqui no display, nem na tela do computador, se a temperatura estiver abaixo de 160 graus. Então agora que a gente já carregou o filamento, nós vamos imprimir uma peça através do display, utilizando
o cartão que veio junto com a impressora no kit. Bom, antes de imprimir, a gente tem que passar um spray adesivo no vidro. Então, eu vou remover as presilhas que prendem o vidro. Tem duas aqui atrás também, ó. E eu vou remover o vidro, tá? Aí eu vou passar uma camada de spray na área onde eu vou imprimir. Como a peça que eu vou imprimir ela é pequena, pega só a área central, então eu vou só passar um pouco de laque na área central. Se o vidro estiver totalmente limpo, passe umas duas demãos de laque para fixar bem. Depois, você não precisa mais passar duas, três demãos, basta passar uma, porque o laque se acumula em cima do vidro, não é necessário passar toda vez. Ó, agora eu vou novamente colocar as presilhas, lembrando que são duas lá no fundo, ó, encostada no alumínio, e mais duas aqui na frente. Coloque as presilhas na frente desta linha de parafusos que a gente tem aqui, ó. Vou colocar mais uma. Então, lembrando, já estamos com o filamento colocado e já estamos com o vidro com o fixador. Então agora eu vou colocar o cartão, ele fica localizado aqui ao lado do spray. Os contatos do cartão devem ficar voltados para você, ok? Ó, vou colocar ele aqui, vou empurrar, pronto, já está colocado. Então agora, para selecionar o arquivo no cartão, eu vou novamente dar um clique, vou lá no menu cartão SD e vou selecionar uma das peças em PLA, lembrando que a gente carregou o extrusor com PLA. Então tem algumas peças aqui de exemplo, ó. Vou pegar a Coruja em PLA extrusor 1. Algumas máquinas que tem dois extrusores aqui poderia estar extrusor 1 ou 2. No caso aqui só tem peças para extrusor 1. Então Coruja PLA extrusor 1, vou clicar. Pronto. Notem que aparentemente não aconteceu nada, mas aconteceu sim. A impressora ligou a mesa aquecida e pediu para chegar nos 60 graus. Então a temperatura aqui da mesa aquecida vai começar a aquecer até atingir os 60 graus. Isso leva mais ou menos uns 5 minutos para acontecer. Então, para vocês não terem que ficar esperando, nós vamos cortar aqui o vídeo. Ó, notem que já foi para 27, tá? Vou voltar aqui quando estiver perto de 60. Ó, notem que a temperatura já está em 58 graus, está quase chegando nos 60 graus, tá? E por enquanto a impressora está parada, ó, 59. E assim que chegar agora nos 60 graus eu vou, ó, chegou. Notem que o carro já começou a se mover, ó. Ela está agora fazendo o processo de referências, ou seja, está zerando os três eixos. O X, que foi o que ela zerou primeiro, o Y, que ela zerou em segundo, e agora em terceiro ela está fazendo a referência do eixo Z. Por isso que desceu aquele cerco. Quando a mesa tocar ali no cerco, ela vai ter referenciado os três eixos. Vamos ver o que ela vai fazer depois. Pronto. Agora ela vai fazer o autonivelamento da mesa. Então ela novamente vai descer o cerco e vai tocar a mesa em 4 posições. Agora está na segunda posição. Com isso, ela vai traçar um plano da mesa para poder fazer a impressão na mesa já nivelada. Ó, acabou de fazer o nivelamento, agora ela encostou o bico no vidro e começou a aquecer o extrusor. Ó, o extrusor já está chegando aqui nos 180 graus, está em 176, falta pouco. A temperatura chegou rápido porque enquanto ela fazia o nivelamento, ela já estava aquecendo o extrusor. Então está quase chegando já nos 180 graus. Então é normal, tem que aguardar um pouquinho. Assim que ela acabar, ela vai iniciar a impressão. Olha lá. E agora então ela inicia a impressão. O filamento vai começar a sair. Já começou. Então ela está fazendo a borda
da peça que vai ser impressa. Uma coisa que pode acontecer durante a primeira camada, às vezes no transporte da impressora, pode acontecer de descalibrar o nível da primeira camada. Se isso acontecer, existe um recurso que chama Z-Baby Step, que permite aproximar a mesa do bico ou afastar a mesa. Então imagina que não estivesse extrusando nada, que o bico estivesse tão próximo ao vidro que não estivesse saindo filamento. Nós teríamos que afastar um pouquinho o vidro da mesa e podemos fazer isso de forma manual, evitando de perder a impressão. Então vou mostrar aqui no display como chegar no Z-Baby Step para fazer um ajuste fino manual da altura da mesa em relação à cabeça de impressão. Vou dar um clique, vou entrar em ajustes, outro clique, vou até o final do menu lá embaixo e vou subir uma posição, ó, Z Baby Step, e vou dar um clique. Agora, se eu mover para a direita, se eu mover no sentido horário, eu afasto a cabeça de impressão da mesa. E se eu mover no sentido horário, eu aproximo. Com isso, eu consigo fazer um ajuste fino da primeira camada. Então, se eu virar agora no sentido anti-horário, eu estou aproximando. E no sentido horário, eu estou afastando a mesa do bico. A impressora já vai calibrada. Esse é um recurso manual para, se for necessário, um ajuste fino durante o início da impressão. Então agora a impressora imprimiu a primeira camada e já passou para a segunda camada. Essa impressão é uma peça que vai levar mais ou menos 1h30 para imprimir. Eu não vou esperar acabar de imprimir, eu vou cancelar essa impressão e vou mostrar como vocês fazem isso aqui no painel. Então notem antes que eu estou com a mesa em 60 graus, ó, aqui embaixo está dando uma pequena oscilação, sempre dá. Eu estou com o hot end em 180 graus e o ventilador já está girando, ó, 100% da velocidade, que é o ventilador lateral, esse aqui, ó. Esse que a gente tem aqui, ó, tá? É o ventilador do hot end. Tá, então para eu cancelar agora a impressão, eu vou simplesmente apertar esse botãozinho vermelho. Ele serve para uma parada de emergência também. Caso dê algum problema na impressora, ela perca a referência, o eixo bate no final do curso, faz um barulho estranho, aqui vocês podem cancelar, fazer uma parada de emergência, ou como eu vou fazer agora, cancelar a impressão. Notem que o painel, ele dá um reset e ele já zerou as temperaturas todas e lá em cima, vamos ver, parou. Eu vou até empurrar a mesa para baixo, eu posso empurrar aqui, ó, por trás facilmente, ó, e tá lá a nossa primeira camada. Estava já fazendo a segunda camada quando eu cancelei. Então, essa era uma peça que já estava fatiada e pronta para impressão, gravada no cartão SD. O que nós vamos mostrar agora é como fazer toda a configuração e instalação no computador para poder fatiar as peças a partir do DVD, as quais depois podem ser gravadas no cartão para impressão ou também podem ser enviadas diretamente do computador. Bom, eu já inseri o DVD no CD-ROM do computador e o meu Windows está programado já para apresentar o conteúdo, então ele está me mostrando aqui o abrir pastas para ver os diretórios. Então, assim que eu abro o DVD, eu vejo aqui os primeiros diretórios que são referentes aos manuais e vocês, para instalar os programas e configurar, devem abrir o diretório que eu estou posicionado agora, o Kickstart 3D Machine. Aí ele vai abrir mais uma série de arquivos e vocês vão executar o 3D Machine Kickstart.3D. Se não estiver aparecendo o .exe, não tem problema nenhum. Isso depende apenas da configuração de visualização de cada Windows. Então vou dar um duplo clique. E agora vou minimizar aqui as pastas do DVD e eu estou, então, agora vendo o aplicativo da 3D Machine para a instalação das impressoras. No caso, nós estamos aqui vendo a Prusa Mendel,
depois tem a cruz da era e a impressora que nós vamos instalar é a 3D Machine One 1X. Caso a sua impressora seja o 2X, basta clicar aqui na próxima guia, a 3D Machine One 2X. Vou voltar aqui para a 3D Machine One 1X e vou então clicar no botãozinho para iniciar o aplicativo. Ele abriu uma janela do DOS e agora ele está me pedindo autorização para seguir em diante. Eu vou dizer que sim. Ele agora vai primeiro instalar o driver da impressora. Vou clicar aqui no botão Extract. Depois eu vou aqui no Avançar, ou Seguinte, depende da linguagem que seu Windows estiver. Aqui está com português de Portugal. Vou clicar aqui, eu aceito o contrato, Seguinte novamente e concluir. Com isso, ele já instalou os drivers. Agora ele vai passar para a instalação do Repertier Host. Então ele abriu uma nova janela. Eu vou dizer que sim. Agora ele está perguntando a linguagem. Eu vou manter aqui português. Só que eu vou selecionar português do Brasil. Para o Repertier. Novamente vou aqui em avançar. Vou clicar aqui, eu aceito os termos do contrato. Avançar. Aqui ele está me pedindo o diretório de instalação, vou deixar ele instalar um diretório padrão. Está querendo me perguntar se pode criar a pasta, eu vou dizer que sim. Agora, pessoal, tem só uma opção aqui que vocês devem desmarcar na janela, onde a gente seleciona os componentes. Desmarquem o Repertier Server. Nós não vamos precisar dele para trabalhar apenas com o computador ligado diretamente à impressora. Então desmarquem aqui essa opção e as demais opções vocês não mexam, deixa como está aqui no default. Clique em avançar, avançar novamente. Está perguntando se deseja criar um ícone na área de trabalho, eu vou dizer que sim. Avançar, instalar. Então está instalando aqui os programas do Repertier Host. Acabou de instalar. Agora no final ele está perguntando se executa o Repertier Host. Eu vou desmarcar pelo seguinte motivo. O nosso programa ainda vai fazer a configuração do Repertier na sequência. Então eu vou deixar para executar o Repertier manualmente após isso. Então desmarquem essa opção e dá um concluir. Agora ele está fazendo a instalação das configurações para a nossa impressora, inclusive adicionando informações no registro referente à 3D Machine One. Clique que sim, para poder adicionar as informações no registro. Tem certeza? Sim. As chaves foram adicionadas. Ok. E agora ele finalizou a instalação. Notem que aqui na janelinha do DOS, ele pede para apertar qualquer tecla para finalizar a instalação. Vou apertar o Enter. Fechou. Os programas foram instalados com sucesso. Ok. Vou fechar aqui o nosso instalador. E está pronto. O Repertier Host já está instalado e já está devidamente configurado para trabalhar com a 3D Machine One. Então agora vamos conectar o cabo USB que acompanha o kit de acessórios à impressora. A ponta que vai ao computador, é importante que você conecte numa USB, de preferência uma USB 3.0. Se não tiver, pode ser uma USB 2.0, mas conecte de preferência na USB traseira do computador, não nas USBs que ficam na parte da frente. Isso porque na frente costuma ser hub e tem menos corrente. Então a USB na traseira do computador é sempre mais estável. E a outra ponta do cabo vamos conectar aqui no conector USB da impressora. Note que imediatamente o computador já começa a instalar o driver da impressora. Está dizendo que o dispositivo já foi instalado com êxito e ele pegou a COM 8 para isso. Então, o driver está instalado, o USB instalada, vou fechar e agora eu vou verificar se realmente está tudo ok, só para conferir. Então, vou lá no painel de controle
Vou mudar aqui para ícones grandes e vou selecionar então o gerenciador de dispositivos, aqui no nosso Windows de Portugal, gestor de dispositivos. Aqui eu vou agora abrir a linha onde eu tenho as portas. E aqui eu consigo observar USB serial, port com 8. Então o driver está devidamente instalado. Eu vou então fechar o painel de controle e vou finalmente abrir o Repertier Host. Então o Repertier Host abriu, vou maximizar ele. Notem que já vem aqui na bandeja uma peça para impressão, um suporte de iPad ou de celular, que eles mandam de brinde com o software. Eu, para fazer esse giro que eu estou fazendo aqui, eu estou clicando com o mouse, com o clique esquerdo do mouse e mexendo ele. Eu vou apagar essa peça. Então aqui em colocação de objeto, eu vou simplesmente apagar. Pronto. Agora, pessoal, muito importante, para a gente finalizar agora a conexão do computador à impressora, note que aqui, ó, conectar, está em vermelho, significa que não está conectado ainda. Tá? Então, aqui em cima, do lado direito, nós temos o config da impressora. Vou clicar nesse botão e vai abrir uma janelinha que permite a configuração da impressora. Nós vamos selecionar a impressora. Notem que aqui vem default. Default seria a impressora a ser configurada pelo Repertier Host. Mas nós, com o nosso instalador, nós já instalamos a nossa impressora, a 3D Machine One. Então, vou selecionar ela e o programa já vai trazer uma série de configurações da 3D Machine One. E agora nós vamos selecionar a porta que ela está instalada. Vocês lembram qual era a porta? A 8. Lembra que a gente tinha visto lá no painel de controle com 8. Então eu vou selecionar porta com 8 e aqui em cima então selecionamos a 3D Machine One. Nessa tela não é necessário fazer mais nada. Basta dar OK. E agora sim eu já posso clicar aqui em conectar. Vou clicar em conectar. Ó, notem que o botãozinho já ficou verde. Já conectou. E vou mudar agora aqui a guia para o controle manual. Cliquei no controle manual. Está vendo aqui idle? Significa que não tem nenhum comando na fila e a impressora já está pronta para ser utilizada. Então agora que a máquina está conectada ao Repertier Host, nós vamos carregar uma peça 3D, um STL, para fazer o fatiamento e poder iniciar a impressão. Antes disso, notem que aqui na parte de baixo da tela eu tenho uma série de comandos que, conforme são enviados para a impressora, vão aparecendo aqui embaixo. É uma janela de texto, onde eu posso visualizar todos os comandos que estão sendo enviados para a impressora, mas que não traz muitas informações para a gente. Se você quiser, pode inclusive fechar essa janela clicando nesse outro botão aqui em cima. E assim você libera mais espaço para visualização da área 3D. Para você conseguir uma peça 3D, você pode desenhar essa peça no programa que você preferir, pode baixar essa peça de um repositório da internet, como por exemplo o Thingiverse, que é um repositório com milhares de peças 3D. E eu estou mostrando aqui para vocês se vocês não tiverem nenhuma peça 3D. No caso eu já tenho algumas baixadas, então eu vou clicar agora aqui nesse botãozinho carregar e vou selecionar a mesma coruja que a gente iniciou a impressão naquela hora. Então vou abrir aqui o arquivo da coruja, carregou para a tela. Ó, notem que está bem grande essa coruja. Então, antes de fazer o fatiamento, eu vou reduzir o seu tamanho. Eu tenho um botãozinho aqui do lado direito que chama Scale Object. Vou clicar nele e vou, está vendo o cadeado? Vou deixar ele clicado e vou reduzir a escala da coruja.
Ali onde está 1, eu vou colocar 0,5. Note que o tamanho da coruja já foi reduzido. Ok? Então, digamos que eu quero imprimir essa peça deste tamanho, eu posso também reposicionar ela na mesa, posso fazer algumas cópias. Ó, tem um botão aqui que é copiar objetos. Pedir para copiar uma vez, ó, 2 corujas. Vou novamente apagar uma, vou clicar aqui, ó, na minha colocação de objetos, vou apagar uma, tá? Vou novamente centralizar, posso centralizar aqui também com esse botão, ó, centralizar objetos, tá? E agora então eu vou fazer o fatiamento. Eu vou clicar na guia Slicer, tá? E vou selecionar o fatiador. Nós temos 2 fatiadores, o Cura e o Slicer. Depois do manual completo você pode se aprofundar para entender cada um deles. Nós agora no momento vamos selecionar o Cura Engine. Então, seleciono o Cura. Agora, a configuração da impressora só tem uma, que é o ano que a gente configurou previamente. Adesão. Aqui eu vou selecionar se eu quero algum reforço na adesão da peça. Isso a gente usa para peças com área pequena. No caso dessa coruja, que tem uma área de adesão grande, não é necessário. Qualidade. Aqui é a altura da camada. Notem que temos algumas pré-definidas. Quanto menor a altura da camada, melhor a resolução e também mais tempo de impressão. Para essa coruja, eu vou selecionar 0,25. Suporte. Suporte eu vou deixar nono. Suporte também é algo que vocês vão ver mais a fundo no manual completo. Basicamente, é para definir uma estrutura para suportar a peça quando necessário durante a impressão. Speed. Aqui nós vamos definir a velocidade de impressão. Notem que eu posso ir de 30 a 70. Quanto mais rápido, a qualidade fica não tão boa, quanto mais lento. Quanto mais devagar, melhor a qualidade. Para essa peça, vou deixar aqui com 40 mm por segundo. Preenchimento em fio. Aqui a gente vai definir a quantidade de material que vai ser colocado dentro da peça. Como é uma peça de apresentação, eu não preciso colocar muito plástico no interior da peça. Então eu vou colocar um preenchimento de apenas 25%. Vou deixar ativo aqui a opção para ligar o ventilador, que ventila durante a impressão. E aqui na extrusora eu vou selecionar qual o material que nós vamos imprimir. Lembra que eu carreguei a impressora com PLA. A impressora está toda aberta, então nós vamos selecionar o PLA. Agora basta clicar no botão Slice e o programa vai fatiar a peça, assim que terminar de preencher essa barra aqui de progresso. Olha lá, fatiou a peça. Já deu o preview da impressão. Está me dizendo que vai levar 1 hora e 18 minutos e que vai consumir quase 8 metros de filamento, aqui arredondando. E eu posso dar um zoom, ó, girando a rodinha do mouse, eu consigo ver cada uma das camadas da impressão. E tem mais algumas coisas que essa janela me mostra. Ó. Por exemplo, mostrar a camada simples. Aí eu vou andando aqui, ó, camada por camada. Notem aqui o preenchimento. Lembra aquilo que eu preenchi lá, o percentual de preenchimento de 25%? É justamente isso aqui. Eu também posso selecionar para ver de uma camada até a outra. Então, ó, pegar aqui a parte do meio, ó. Eu consigo ver tanto o preenchimento quanto o contorno, uma parte, ó. Porque estou vendo da camada, de uma camada aqui de baixo até uma camada superior. Ou mostrar o código completo. Então essa peça já está pronta para a impressão. Agora tem 2 formas de imprimir. Uma é simplesmente clicar em executar. Como a impressora está conectada a partir do cabo USB, já vai sair executando a impressão. A outra forma, eu posso salvar naquele cartão que a gente coloca na impressora. Para isso, a gente vai clicar aqui, ó, Edit G-Code. Não é esse não, Save for SD Printer. Seria para eu gravar daqui para o cartão pelo cabo USB. Eu não recomendo porque demora muito para gravar. Demora muito tempo dessa forma. É melhor fazer assim, ó. Edit e clicar aqui no disquetezinho para gravar. Aí eu coloco
gravo no computador e depois copio para o cartão, ou se não, já coloco o cartão diretamente no computador e direciono a gravação para o cartão. Então aqui eu vou gravar na área de trabalho. Ambiente de trabalho, guardar. Vamos ver se está lá o arquivo. Então aqui eu tenho o ícone do Repertier, cadê a coruja? Está aqui. Ele criou um ícone, como é um ponto G-Code, ele já associou com o Repertier Host. Então eu poderia copiar esse arquivo para o cartão, colocar o cartão na impressora e selecionar para imprimir. No caso, eu vou imprimir a partir do Repertier Host. Então eu vou clicar em executar. Agora a impressora está aquecendo a mesa, note que aqui já apareceu a mensagem aquecendo a mesa. Eu posso clicar nessa guia, ó, curva de temperatura. E aqui ele agora vai me mostrar a temperatura da mesa e do extrusor. A linha azul é referente à temperatura da mesa. E a linha vermelha é referente à temperatura do extrusor. Então notem que a linha azul está começando a subir. Ó. A mesa leva uns 5 minutos para aquecer, então está começando a subir para fazer o aquecimento da mesa. Assim que a temperatura da mesa chegar nos 60 graus, ó, no topo aqui a linha verde, a máquina vai fazer o referenciamento, igual fez para a impressão a partir do cartão. Então, para vocês não terem que esperar, eu vou fazer um corte agora no vídeo. Ó, notem que a temperatura está quase atingindo aqui os 60 graus, a linha azul. A mesa está quase em 60 graus, vamos ver o display ali. Ó, a impressora já vai começar. Então ela agora está referenciando. Ó. Agora ela vai fazer o alto bed level. Então ela vai novamente pegar os 4 pontos para estabelecer o plano da mesa. Depois que ela pega o último ponto, ela vai encostar o hot end. Ó, o hot end foi para o ponto 0, encostou lá, ó, e agora imediatamente começou a aquecer o bico extrusor. Então vamos ver a tela do gráfico. Ó, notem que aqui, então a mesa já está estabilizada em 60 graus, agora começou a subir o hot end. Então a linha vermelha, que representa que o hot end, a impressora está parada. Note que a linha verde, que é o alvo, está aqui em 180 graus. O extrusor aquece muito mais rápido que a mesa, porque tem muito menos massa. E assim que o hot end chegar agora em 180 graus, então a impressora vai iniciar a impressão. Lembrando que se precisar, a gente pode fazer aquele ajuste nos ambientes step para aproximar ou afastar o bico da mesa para que a primeira camada fique com a altura perfeita. Então, ó, eu vou focalizar novamente agora na impressora para vocês verem o início da impressão. A temperatura está estabilizando, está em 176 graus. Agora está estabilizando. O finalzinho ele leva alguns segundos para estabilizar e assim que estabilizar agora os 180 já inicia a impressão. Iniciou. Então novamente a impressora começa fazendo o contorno e depois ela começa a fazer o preenchimento. As primeiras camadas é meio difícil de ver aqui na câmera, porque a parte do duto de ventilação fica bem em cima da impressão, então a gente vê pouca coisa ainda da impressão. Então a impressora começou, está fazendo a primeira camada. Vamos ver aqui na tela do computador como é que está. Então olha, nós temos agora as temperaturas se estabilizando, tanto a temperatura da mesa quanto do extrusor. Nós vamos se manter assim até o final da impressão, tá? E se a gente quiser cancelar essa impressão, basta clicar
aqui no cancelar. Se precisar pausar a impressão, seria nesse outro botão. Então, pessoal, isso era o que nós tínhamos para mostrar como um início rápido, para colocar a impressora para funcionar rapidamente. Com essas configurações padrões que nós temos aqui na guia do Slicer, então nós podemos definir a velocidade, o preenchimento da peça, qual a qualidade de impressão que a gente quer, fatiar uma peça rapidamente para a impressão. Para se aprofundar agora em todas as opções de impressão, é necessário estar consultando o manual completo e, qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com o suporte técnico da 3D Machine, através de telefone, e-mail ou até mesmo WhatsApp.